Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o Meu Amor pelos Livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 2025. E aí, vocês estão acompanhando o Vlogmas? Estão assistindo todo dia? Até o dia 25 tem vídeo todo dia. Então já deixa o seu curtir. Se tu não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas metas e desafios literários para 2026. Eu estabeleço geralmente 3 metas, elas se repetem ano após ano, desde 2021 eu acho que eu tenho feito esse esquema e tem funcionado bem. Às vezes eu alcanço, às vezes eu não alcanço, mas as minhas 3 metas que vão permear o ano todo é basicamente ler 12 livros em inglês ou em espanhol durante o ano, são os 2 idiomas que eu domino além do português. Ler 12 livros de não ficção. Via de regra, são biografias ou livros de desenvolvimento pessoal. Geralmente eu gosto, mas se eu tiver que optar entre ficção e não ficção, eu sempre vou optar pela ficção. Então eu coloco essa meta para poder permear, para poder me dar um norte durante o ano. E a minha terceira meta é fazer 5 releituras, que é algo muito fácil para mim, porque eu já faço uma maratona de releituras desde 2014, então não é nenhuma dificuldade. Então essas são as 3 metas: ler 12 livros em inglês e espanhol, ler 12 livros de não ficção e fazer 5 releituras. Porém, além dessas metas, eu coloco para mim alguns desafios pessoais, que é para poder dar uma temperada nas leituras, porque senão eu vou acabar lendo apenas a mesma coisa, os mesmos autores, dos mesmos lugares, com os mesmos enredos. Então eu faço alguns desafios para que eu possa dar uma temperada, dar um sabor especial para os livros que eu quero ler. Então vamos conferir os desafios. Eu quero ler no mínimo um calhamaço. E calhamaços para mim são livros que são acima de 600 páginas. Ler no mínimo uma HQ. Não sou familiarizada com o gênero, mas via de regra, quando eu leio, eu amo. Então, no mínimo, uma HQ. Ler no mínimo um livro publicado, escrito por autor latino, do México para baixo, tirando o Brasil, porque literatura brasileira contemporânea eu leio sempre, não é nenhum desafio. Então, ler um autor latino. Ler um livro de autoria de nacionalidade nunca lida antes. Então, conhecer a obra de algum autor ou autora de algum país que eu nunca li nada antes. Começar uma série. E esse eu acho que é o mais fácil, né? O mais difícil é sempre concluir. Mas começar uma série também será um desafio. Ler um livro hypado. Zero dificuldade. Não tenho problema com hype. Às vezes eu espero o hype passar um pouquinho, até por causa de valor de livro, de promoção, alguma coisa assim. Mas não é um problema. Embora eu leia muita coisa que não esteja assim na boca do povo, eu gosto de um hypadinho também. Concluir uma série. Aqui está o grande desafio. Porque eu começo e às vezes eu não termino, porque não me envolve, não faço questão de saber como aquele universo vai ser desenvolvido, enfim. Mas concluir uma série é um desafio também. Ler um livro desconhecido. Esse também é fácil, gente, é fácil. Porque, como eu falei antes, gosto de hype? Gosto. Mas também, às vezes, eu fico destrinchando aí alguns livros que ninguém nunca ouviu falar. Então, não é exatamente uma dificuldade. Ler um livro publicado por um autor do continente africano. Sinto que esse é um déficit muito forte nas minhas escolhas literárias. Eu leio pouquíssimas coisas que são produzidas na África, então coloco esse como desafio e espero que não seja tão difícil. Ler um livro do Oriente Médio, a mesma coisa. Eu acho que fico muito no eixo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Então a gente precisa dar uma abertura aí, sair um pouquinho da zona de conforto. Então ler um livro do Oriente Médio. Ler um clássico. Não é exatamente um desafio, porque eu gosto de clássicos, porém eu já li muitos. Eu estou sentindo que eu estou zerando a minha lista de clássicos. Então ler um clássico é um desafio para 2026 também. Ler um livro em um dia. A velocidade da leitura é algo muito particular. Não tenho a pretensão de ler muitos e muitos livros durante o ano, mas eu gosto de me dedicar a uma leitura inteiramente.
separar um dia e aquele dia ser especial para aquele livro. Então, ler um livro em um dia também é um desafio para 2026. Ler um livro que foi adaptado para série de TV. Geralmente a gente vê muitas adaptações de filmes, né? Para o cinema, para Hollywood. Mas aqui eu quero ler algo que foi adaptado para TV. Ler um livro com protagonismo LGBTQIAP+. Sinto que tenho lido menos no decorrer do tempo, embora eu goste bastante também. Ler um livro que o título seja iniciado com a letra I, que é a letra do meu nome. Este dá trabalho, tá, gente? Eu tenho que ficar caçando as obras que receberam o nome com a letra I. Então, se você já conhece algum, já deixa nos comentários para me ajudar. Ler um livro publicado no século XIX. Clássico, pelo jeito vai ser clássico, ou talvez desconhecido, não sei ainda, não tenho nada em vista, mas será um desafio. Ler um livro que foi publicado por autor asiático. Eu sei que a gente está vivendo uma onda aí de autores coreanos que estão ganhando o coração dos leitores brasileiros, mas eu ainda conheço pouquíssimo, então este é um desafio para mim. Ler uma coletânea de poesias. Gente, eu não sou da poesia, então por que eu estou me impondo isso? Para poder sair da zona de conforto. Quem sabe não leio um livro de poesias e se torna favorito? Quem sabe esse gênero não se abre totalmente para mim com uma nova leitura? E é sobre isso. E por fim, não é nenhum desafio ler um livro nacional. Sou grande fã da literatura nacional contemporânea, sou tiete de alguns autores aí que estão ganhando o cenário da literatura, então não é um desafio, mas é bom pontuar, não é mesmo? Então essas são as metas e os desafios. Eu gostaria muito da sua ajuda, se você puder colaborar me dando algum título que se encaixe aí nesses desafios que eu coloquei. Vai ser de grande ajuda para mim e eu vou adorar interagir com vocês nos comentários. De resto, esse foi o Vlogmas de hoje. Passa lá no meu Instagram, passa no meu Scooby, passa no meu blog. Mas se tu não quiser passar em nenhum destes lugares, eu te espero aqui amanhã no Vlogmas de amanhã.